Boa noite. Pessoal entrando aqui devagarinho. Essa segunda-feira gelada aqui no Rio Grande do Sul. Nos aguardando aqui o pessoal. Neide, boa noite, querida. Bom ter vocês aqui. Ronaldo, a paz, graça e paz a todos. Então, daqui a pouquinho vamos chamar a nossa convidada da noite aqui, que estará conosco. Só um minutinho aqui, pessoal. Um minutinho aqui, eu tô aguardando aqui a Cris. Ó, entrou. Vamos convidar aqui. O pessoal tá chegando aqui. Ó, estamos aguardando a Cris. Oi? Olá, tudo bom, Cris? Oi, Simone, tudo jóia? Tudo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo sim, só acertar a Tá, câmera aqui. então tá. O teu áudio também, tá muito bom aqui Tá pra mim. tranquilo, perfeito. Tá. Ai, que coisa boa. O pessoal tá entrando aqui, ó. Legal. A Gabi, Ah, Gabi. a mãe dela é culpada disso, de eu estar aqui. É verdade, o Do, pessoal que Dona Enilce. fiquei 2 semanas aqui, ó, conversando com a Cris aqui, convencendo que ela podia se fazer lives, ela que disse que não tinha experiência, né, Cris? Não, pois é, nunca fiz isso. Eu falei, é coisa de pandemia, né? A gente tá inovando um monte de coisas aí. Não, mas fica tranquila que a gente também tá utilizando as, Hum, as redes sociais mais agora, a mesma tecnologia. Pois é. Boa, Gabi, fala para a Nilce vai fazer parte também, concordo É plenamente. verdade, verdade. Vamos chamar a Nilce aí também. Vamos parar com isso. Ela É fica só isso. indicando as pessoas aí. Isso mesmo, Gabi. Manda um beijo para a mãe aí. Então tá, pessoal, vamos aguardando aí. O pessoal tá entrando aqui devagarinho aqui, Cris. Vou Tá convidar aqui mais um, joia. né? Vou mandar aqui pro pessoal mais um pouquinho, dizer que a gente já tá ao vivo aqui. Tá, eu tô só acertando aqui, eu tô com o Tá, microfone aqui, ele fica fica aqui tranquilo. embaixo, mas aí fica me movimentando, tentar achar uma coisa aqui. Tá, Então, pode ficar tranquila, vai se organizando aí. primeira vez a gente acaba apanhando um pouquinho, né? Isso é natural. Aqui a gente vai devagarinho mesmo, não tem problema. E arruma uma parte, arruma outra. Tá, vamos ver se assim não cai a câmera. Uhum. Bom, te conhecer também, Simone, a gente fica só nos áudios por enquanto, né? Verdade, verdade. Nós vamos ver quem. Passando essa pandemia, a gente vai se conhecer pessoalmente. Se Minha, Deus tem quiser. uma parte da minha família, o meu pai mora em São Paulo, na cidade de São Legal. Paulo mesmo. Então, quando a gente Uhum. pode, é pouco, mas a gente dá uma É. ida lá para visitá-lo lá. O meu filho faz faculdade em São Paulo. A minha filha morava com ele porque fazia cursinho. Então a gente também está sempre em São Paulo, né? Agora eles estão conosco, já tem uns 3 meses, eu acho, desde que. Hoje ele retomou as aulas virtuais.
Mas ele Uhum. estava, eles estão aqui em casa com a gente, né? Isso é tão bom, porque estavam 4 anos já morando fora, e agora voltaram para o Uhum. ninho, é bom ter a casa cheia. Com certeza, com Mas quando certeza. você vier para São Paulo, se a gente pudesse se encontrar, vai ser legal. Ah, a gente gosta de fazer visitas aqui. A nossa família, de vez em quando, diz, ah, vamos em tal lugar, vamos. Aí, quando vê, a gente aparece lá nos lugares lá. Não pode convidar muito que a gente vai mesmo, hein? A É, gente você não é sabe só que de prometer. o meu pai tem um pezinho na estrada também, né? A gente puxou esse lado dele, sabe? Então falou de vamos ali, a mala tá pronta já. Eu também, eu já deixo uma mala pequena, assim, entendeu? Que já Pois fica é, mais coisa prático e prática, vai. exato, exatamente, é isso aí. Mas então tá, boa noite a todos que estão chegando, graça e paz, é bom ter todos aqui conosco novamente, né? Os que estão chegando agora, né? Mais um Palavras de Cuidado e Saúde, né? E hoje aqui a gente está com a Cris Tonholo, isto? Isso mesmo. Então tá, eu vou deixar para te apresentar, Cris. Falar um Tá pouquinho de bom. ti, da tua jornada, né? De vida, de trabalho, da tua Tá, experiência. tá. Eu vi aí que a Neide entrou e o Rui mandou um Aham. abraço. Eu encontrei com eles no encontrão o ano passado, retrasado, passa tão rápido o tempo, mas foi bom ver a turminha do Sul. Bom, então, assim, primeiramente eu quero agradecer vocês pela oportunidade, é a primeira vez que eu faço isso. E quando a Eneus me falou, eu falei, acho que eu não sei fazer isso. Mas vamos lá, né? Então, obrigada, Simone, pelo carinho, obrigada, Enilce. Eu estive em Porto Alegre em janeiro do ano passado, minha filha foi fazer vestibular, nós ficamos na casa de Enilce, inclusive, e nessa oportunidade eu levei o Matheus também, que eu tenho 2 filhos, né, Matheus e Mariana, e a gente foi, eu queria que eles conhecessem um pouquinho da minha terra, e aí eu fui nós fomos na Igreja Betel, em Porto Alegre, assistimos um culto, Santa Ceia, inclusive, e foi bom ver alguns amigos aí, né. Bom, eu sou gaúcha, de Santa Maria, e com muito orgulho sou colorado. Eu sou casada, tenho 2 filhos, Matheus e Mariana. Tenho 3 filhinhos de 4 patas, que na ausência dos meus de duas perninhas, temos as duas cachorrinhas e uma gatinha. Eu sou enfermeira, já me formei há mais de 30 anos. Eu fiz pela PUC em Campinas. E trabalho atualmente na Unicamp, Hospital de Clínicas da Unicamp, que fica em Campinas. Eu moro em Itu, que é aproximadamente 60, 70 quilômetros de Campinas. Então eu viajo, eu trabalho à noite numa enfermaria hoje de semi-intensiva, mas já trabalhei em vários setores do hospital. Né? Já trabalhei com clínica médica, com paciente cirúrgico, já trabalhei com socorro, já fui gerente de enfermagem em 2 hospitais, um privado e um público. Foi uma experiência boa também de administrar pessoas, né? Não só cuidar de doentes, mas cuidar de pessoas que são os profissionais. E hoje eu estou, então, já faz 5 anos que eu retomei, eu tinha trabalhado, logo que me formei, eu trabalhei na Unicamp por 11 anos e depois eu saí e agora eu voltei, faz 5 anos, que eu estou na parte assistencial, né, Uhum. de doentes. Então, é uma profissão que eu gosto, apesar de lá se vão 30 anos de formado, eu ainda gosto, eu saio de casa feliz, né, de estar podendo ajudar as pessoas, feliz e grata a Deus por ter um emprego, né, porque hoje a gente sabe que é difícil, Uhum. que está difícil, né, muitas pessoas perdendo o emprego, ou com dificuldade, enfim. Então, eu ainda mantenho o brilho no olhar, eu gosto do que eu faço e sou feliz na minha profissão. Ah, eu acho que isso é muito importante, né? Eu também, eu tenho Hum, 14 anos de experiência mas também na área administrativa, mais na área de gestão, no hospital, aqui no uhum, Grupo Hospitalar Conceição, mais até no Hospital Conceição, e há 3 anos uhum, no CAPSI, né? No Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Juventude, que também não uhum, é fácil, né? A gente trabalhar na saúde mental. A gente vê também o quanto as pessoas são necessitadas, né, dos serviços de saúde como um todo, né, e como sim, também toda essa situação, nesse ano, o foco ficou, né, os profissionais da saúde ficaram bem em foco,
na verdade, né, toda essa área, Exatamente. assim, né? Tanto as Uhum, uhum, deficiências como, né, as necessidades em geral da uhum, população e de quem trabalha nessa área também se doa muito, né? Eu tenho duas uhum, colegas enfermeiras ali no CAPSI, né, que trabalham com a uhum, gente e elas nos uhum, auxiliam muito, assim, não só na prática, na parte assistencial, mas elas têm um olhar também muito assim uhum, integrador da equipe, um olhar também de gestão. É interessante como uhum, esse curso, as pessoas normalmente que se formam, elas têm um olhar muito amplo, assim, né? Não sei se uhum, pelo menos a experiência que eu tive com os profissionais dessa área, assim, sempre foram muito, assim, agradáveis, muito boas, assim, muito proveitosas, assim, a gente conseguiu trocar bastante, assim, foi bem, bem legal. Mas então, assim, uhum, Cris, já, né, tu tem uma experiência, uma caminhada grande, né, em várias áreas do serviço de saúde. Queria que tu uhum, falasse, vamos começar, eu acho, falando, não tem como fugir um pouquinho, né, de falar desse momento que a gente está passando, mas com outro olhar, ver, então, o uhum, lado dos profissionais da saúde, né? O que estão uhum, passando, a questão das incertezas, como lidar com isso, né? Tu que tem essa exato. visão, inclusive até de gestão de pessoas, então também lida diretamente, né, com as ansiedades dos profissionais que estão atuando ali diretamente, né, com o paciente, enfim, com os usuários. Uhum. Então, esse é um pouco que você falou, né? Eu vejo a enfermagem, eu respeito, a gente é um time, todos os profissionais de saúde, a gente tem que trabalhar juntos, não tem como alguém brilhar mais, né? Mas a enfermagem fica meio que fazendo um link aí, né, de contatos, não é só com o médico, mas é com a paciente que está com dificuldade de se alimentar, chama o nutricionista, está preocupado com o seguro-saúde, chama o serviço social, está preocupado, enfim, o lado psicológico, vi que a Rosane, uma amiga minha muito querida, entrou aí, eu não consigo ver todo mundo que está Vi entrando, também, né? que é psicóloga e faz assim essa importância tanto para a gente como profissional, tanto para o paciente, né? Então, assim, essa questão da pandemia, claro, é uma coisa muito nova, é uma coisa que nova assim, né? A gente não esperava isso, ou esperava que fosse uma coisa mais rápida, né? E pegou todo mundo aí achando que fosse uma coisa que fosse passar logo, né? E a coisa já vem aí 3, 4 meses. E qual que é a minha preocupação agora, né? Assim, nesse momento, a gente tem falado, claro, a gente como profissional da área de saúde, a gente é formador de opinião, a gente é educador, a gente tem que falar das medidas de cuidado e das medidas de contenção, a gente tem a obrigação de falar isso, né? Uhum. Mas também eu acho que é importante ter um olhar para o profissional, né? Porque a gente está na linha de frente, né? A gente teve muitos aí profissionais, nós perdemos profissionais, infelizmente, e a gente está num momento que assim não é uma guerra, né? Eu acho que assim, uma coisa que guerra a gente fala assim, tem um lado contra e outro a favor. A gente está junto, né? Mas a pressão é muito grande, talvez porque a enfermagem é o profissional que está 24 horas com o doente, né? Então o médico passa, não estou desmerecendo ninguém, mas todos os outros assim ficam um momento com o paciente ou dão um retorno para a enfermagem, mas quem está ali batalhando e enfrentando é a gente, né? O profissional de enfermagem. E tem que ter esse olhar para o nós, né? Então, porque assim, a gente passou por momentos aí de talvez hostilidade, né? Teve momentos legais que os profissionais foram aí homenageados com música, com panelaço, assim, um panelaço do bom, do bem, mas também tem a questão do emocional do profissional. O profissional tem família, o profissional tem Uhum. também a mesma quem tá, né, a gente sai de casa, eu falo para os meus parceiros, assim, colegas, né? A gente existe vida fora do HC onde eu trabalho, né? Então, assim, eu não posso chegar lá e falar, ó, não, aqui agora eu não sou mais mãe, não sou esposa, eu sou profissional. Não existe, a gente tem a preocupação de quem está lá de fora. E esse olhar para o profissional, né? O cuidado, o emocional, o medo trava a gente, né? E de repente não é uma gripezinha, né? Não é uma gripe, tá? Mas tá levando muita gente, tem uma agressão muito grande
E aí, como é que fica o meu emocional? Que vou ali, eu trabalho à noite, eu fico 12 horas com o doente, né? E assim, tem gente que trabalha 6 horas, tem turnos de 8 horas, enfim, a enfermagem tem várias opções de turno. E aí eu saio de casa deixando, enfim, eu deixo os meus filhos e meu marido, que meu marido também trabalha na saúde, mas tem gente que deixa pais idosos, tem gente que deixa filhos pequenos, e, aí, e como é que fica isso, né? Então, esse olhar tem que ter um carinho maior, né? A gente Uhum. também tem o nosso lado humano, e se a gente não está bem, se a gente está com medo, porque o medo trava, o medo do desconhecido trava, e aí? Como é que eu faço, né? A gente sabe que, eu falo isso para os meus pacientes o tempo inteiro, assim, quando eles estão enfrentando alguma situação, fazer uma cirurgia, descobrir sei lá, teve um diagnóstico aí de um tumor, tem que fazer uma cirurgia, o medo do desconhecido, o que vai acontecer comigo, essa ansiedade, faz parte, são sentimentos do ser humano. E aí, se a gente deixar isso muito forte, a imunidade cai, né? Uhum. Assim, a gente sabe, os psicólogos que estão aí assistindo, que eu vi aí a Rô e a Gabi, né, quase na psicóloga já, eu não conheço todo mundo que está entrando, mas, assim, os psicólogos entendem isso de uma forma mais profunda, né? Porque, assim, a imunidade, a pessoa que está ansiosa, está com medo, está ansiosa, a imunidade cai. E nesse momento que a gente precisa estar forte, né? Forte mentalmente e forte em Uhum. termos de imunidade, né? Então, se o profissional está por algum momento abalado, preocupado, triste, porque a gente perdeu colegas, a gente sabe de algum colega que está em estado grave, algum colega que se contaminou. Semana passada eu tive três técnicas de enfermagem da minha equipe que se contaminam, que estão positivas. Graças a Deus estão bem, né? Mas fica um ponto de interrogação, e aí vai evoluir bem, se Deus quiser, ou como é que vai ser, né? Então, acho que esse olhar do profissional tem que ser com carinho, né? Porque a gente Uhum. também a gente que cuida de gente, né? Verdade. Sabe que, te ouvindo agora falar também, fui o pastor Gerson tá aí nos acompanhando também, Ah, eu vi ele né? O Mano entrando. entrou também, o Mano. E, e assim, te ouvindo, assim, eu fui fazendo um retrospecto mental também, assim, dessa experiência que a gente está tendo, e sabe que nós temos então, duas colegas enfermeiras e dois colegas técnicos de enfermagem na nossa equipe ali do CAPSI. E logo que iniciou as medidas da pandemia ali por março, a nossa equipe, Uhum, por ser uma equipe de apoio, digamos assim, um serviço especializado, mas que a gente está dentro de uma gerência, que é da gerência de saúde comunitária, então que atende, né, atenção primária. Nós tivemos que uhum, dar um apoio para esses profissionais da atenção primária. E os primeiros a serem retirados da equipe foram os profissionais da enfermagem. Então, realmente, uhum, para ver como eles são, né? Mas claro, e nesse primeiro momento a gente até questionou um pouco, apesar de entender a importância da necessidade de se formar novas equipes, né, de complementar essas outras equipes, a gente ficou um pouco assim desconfortável, porque infelizmente às vezes parece que tira um profissional de uma área e coloca em outra como se fosse assim, né? Tira daqui e bota ali. Né? As pessoas não se sentiram uhum, bem, elas têm uma experiência hoje claro. na saúde mental, né? E não são Uhum, simplesmente, sim, tira da UTI e coloca no ambulatório, tira do ambulatório e claro. coloca na emergência. Então a gente vê mesmo que às vezes as instituições não se preparam para dar esse É. suporte também e pensar justamente como pessoas, né? São profissionais da Uhum, saúde, estão ali para servir, mas também tem uhum, o seu, uhum, né, a sua individualidade, o local onde trabalham, né? E eu fico pensando assim, uhum, a dificuldade também que grandes hospitais tiveram, claro, para se equipar, para saber diariamente até novos protocolos, um após o outro, de como ter esse cuidado, né? Mas sim. a preocupação não é só essa, né? Não é só estrutura, Uhum, né? Eu acho que não uhum, é só uhum, estrutura e técnica, é também uhum, pensar justamente na. A gente fala em humanização, né, do cuidado, mas e os profissionais da saúde, né, que tem que estar ali à frente todo dia. E a gente vê também pois o nível é. de contaminação foi mais alto para os profissionais da enfermagem, né? É o que, Uhum, infelizmente, assim, os números, assim, que a gente vai entrando em contato, normalmente são os profissionais da enfermagem, né? Os primeiros ali da linha de frente.
né? Então, É, acho é que é que o bem profissional de cabível. enfermagem está mais exposto, né? Ele acaba ficando mais tempo com o doente. E, assim, na instituição que eu trabalho, teve uma preocupação muito grande de treinamento, de oferecer os EPIs, que são os equipamentos para proteção individual, né? E assim, foi falado desde o começo, a prioridade, claro que o doente vem sempre em primeiro, a gente está preocupado, a gente está para servir o doente, mas Uhum, a prioridade é a proteção do colaborador, do profissional, né? Então, assim, não adianta eu ver que o paciente está passando mal dentro de um quarto e eu não estar devidamente paramentada para dar essa assistência, porque depois eu vou me contaminar, vou contaminar a equipe, ou, enfim, e aí vai ser uma uhum, baixa de profissionais, né? Então foi desde o começo, mesmo eu que não estou hoje atuando diretamente com pacientes de Covid, porque o HC separou, né, assim, por andar, por setores, para não ter esse muito contato, mas, claro, eu cuidei de paciente semana passada, que no outro plantão, no plantão eu cuidei dele, no outro plantão ele já tinha transferido para a unidade de Covid porque deu positivo, né? Então, nós todos estamos no meio dessa situação. Mas teve a preocupação, primeiro, de afastar os colaboradores que tinham algum risco, né? Então, assim, não deixar eles diretamente expostos ao uhum, sabido, né, que tinha o Covid. E isso que você falou, a questão, assim, os ambulatórios, as cirurgias eletivas, algumas coisas fecharam, né, porque uhum. se priorizou o atendimento então, pronto-socorro é para urgência e emergência e para pacientes com Covid. E aí vieram funcionários do ambulatório para nos ajudar na assistência, tá? Daí você fala, mas ele é enfermeiro, mas ele é técnico de enfermagem, tem a formação, claro que tem a formação, mas uma coisa é você tá atuando todos os dias e outra coisa é você estar fora dessa área, né, de enfermaria, que é uma outra rotina, Uhum, uhum, e aí, assim, tem esse lado também, fora a questão, né, de mudou o horário, mudou o ambiente de trabalho, ninguém gosta de ser remanejado, né, assim, eu trabalho numa semi-intensiva e amanhã preciso de mim na pediatria, eu vou atrapalhar, porque eu não sei cuidar de criança, eu uhum, amo criança, mas eu gosto de criança saudável, né, eu não sei fazer aquelas doses lá, menos, sei lá, micro gota, microdose, é uma coisa difícil para mim, mas nós estamos agora no momento que a gente tem que estar junto, né? Então, assim, a gente tem que abraçar o colega e falar, olha, vamos relembrar, e assim, 2, 3, 4 dias ele já está de novo no front, né? Mas e assim, graças a Deus que eu trabalho numa instituição que nos dá essa segurança, né, de permitir que a gente tenha primeiro o equipamento de proteção, que eu acho que isso é básico, né, uhum. porque pensa que eu vou cuidar de um doente, eu não tenho lá uma máscara adequada, né, enfim. E a gente sabe, o Brasil é muito grande, e tem lugares aí que são mais defasados, né? Uhum, Isso eu não posso falar que assim, eu não posso em nenhum momento falar que eu tenho algum problema, não tem determinado material. Tem, pode ter menos, né? Ou assim, é mais restrito para o uhum. uso não ter desperdício. Mas em nenhum momento falar, não tem esse material, eu não vou poder cuidar do doente, né? Mas a equipe estamos junto, né? Estamos junto. Oi, Mas Van. o pessoal. A Rosa aqui colocou, ó, que ela trabalhou, melhor hospital que já trabalhei, saudade. A Rosa colocou. A Rosa trabalhou, É, é verdade. Ela me disse, ela trabalhou na enfermaria que eu trabalhei. Eu fiquei 4 anos e meio numa enfermaria que chama gastroclínica, igual a cirurgia, e a Rosa trabalhou lá também, ela me disse isso. ah, querida, A né? Unicamp é uma boa escola, assim. Eu me formei na PUC e fui trabalhar na Unicamp como recém-formada e foi a minha escola. Depois eu voltei depois já de uma certa experiência, mas continuo aprendendo. Outra situação também que a gente tem visto assim acontecer, e aí eu acho que surgem várias. Claro, é um momento totalmente novo, onde as pessoas foram ficando muito angustiadas e foram ficando muito preocupadas e não sabiam como lidar com as situações, e acabaram muitas vezes acontecendo assim situações de hostilidade com profissionais da saúde, né?
A gente ouviu relatos, assim, né, de, infelizmente, acontecerem isso, né, das pessoas chegarem e serem hostilizadas, enfim, né, gritarem com a pessoa, dizerem coisas, né, como se a pessoa fosse culpada de alguma coisa, né, um medo meio coletivo, assim, que as pessoas transmitem, né, para alguém, assim, Uhum, específico, né. Não sei o que uhum. tem só para dizer sobre isso, se tu presenciou, o que tu ficou sabendo, como é que está acontecendo aí também, né? Uhum. Eu fiquei sabendo, sim. Alguns profissionais tiveram essa situação, viveram essa situação, né? De assim, o profissional de saúde normalmente usa roupa branca, né? E muitos usam o transporte público para o trabalho, né? E aí, claro, não é só o profissional de enfermagem ou o médico que usa branco, né? Tem outros profissionais que usam, mas assim, Uhum, foi meio que é, ligado que o branco é da enfermagem. Se está dentro da enfermagem, está dentro do hospital. Se está dentro do hospital, está contaminado. E aí vai me contaminar, né? Então, assim, eu soube, sim, por colegas que algumas pessoas haviam sido agredidas uhum, verbalmente, né? sim. E assim, depois vejo assim relato de pessoas, tipo, isso foi o caso de um médico que não morava num prédio e os vizinhos, os moradores do prédio, então, não queriam que ele ficasse no prédio, porque o fato de ele usar o elevador, o fato de ele usar as áreas em comum, podia estar contaminando, né? E isso, assim, é uma situação triste, mas é uma coisa, o desconhecido causa medo, Uhum, né? uhum, Então, e assim, por mais que se fale as questões básicas de higiene, por mais que assim, as pessoas se assustam, né? Então, assim, tem um médico ou um enfermeiro que mora aqui no prédio, ele entra aqui e está trazendo o vírus para a gente. Hum. Infelizmente acontece, né? Mas eu acho assim, são poucos casos. O que eu ouvi, pelo menos, uhum. foi poucos casos, né? Em São Paulo, no metrô, algumas pessoas foram hostilizadas. Eu soube de agressões verbais, né? Não no lado físico, mas de verbal, que às vezes dói mais também, porque a gente sai de um plantão esgotado, estressante, cansada, e aí você está indo para casa querendo ter um descanso e muitos profissionais saem do emprego, dormem 2, 3 horas e já vão para um outro emprego, né? A gente sabe disso, assim, grande parte dos meus colegas tem o segundo emprego. E aí a hora que você quer falar, agora vou ouvir uma musiquinha aqui no ônibus, aproveitar a meia horinha que eu tenho de transporte e aí você ser hostilizado. É muito triste isso, né? Mas a gente tem que encarar, né? A gente não tem outro jeito. Assim, Uhum, eu uhum. lamento, mas infelizmente acontece. Eu acho que é mais uma, eu acho que talvez das situações, né, que, como a gente está dizendo, né, não que não existisse vírus, o vírus sempre, né, vírus está aí desde sempre, É, né, exato. gripes, Uhum, né, e inclusive até outros vírus já foram, né, assim, de função não nessa proporção, é que a proporção começou a assustar tanto as pessoas, né? E na primeira vez, eu acho que no Brasil, a gente ter toda essa situação das pessoas utilizando as máscaras, um nível de uhum, proteção maior, que às vezes já acho que já até acontecia em outros países, né? As pessoas já tinham um pouco essa cultura de proteção e proteção de si e do outro, né? Quando até estava exato. uma gripe comum, enfim, diária, assim, que acontece, Uhum, utilizavam a máscara, né? Aqui no Brasil a gente não tinha, então as pessoas começaram, exato. né, a entrar num pânico, assim, numa Uhum, paranoia um pouco coletiva, né? Porque, na uhum, verdade, eu acho que é um pouco, talvez, a impressão que dá é que tu tem que culpar alguém, né, pelo que está acontecendo, né? Tu fica com tanto é do ser medo humano, que né? tu tem que colocar numa coisa Uhum, palpável aquilo, né? Então, é, né? Mas eu acho que fica aqui também, né? Eu acho que o apelo, assim, né, para que as pessoas pensem um pouquinho, né? Porque essas pessoas que estão ali na linha de frente estão justamente para acolher quem chegar ali, estão para cuidar, são profissionais que têm um treinamento, que diariamente tomam o máximo de cuidado pelo outro, né? Para que não aconteça, né? E que as pessoas se exato. informem mais, está com receio, né? Busca informação, tem canais hoje fidedignos, né, onde a pessoa pode ir lá ver a cartilha, né, de como se Uhum, portar, enfim, né, em uhum, relação ao autocuidado, cuidado da família. Não precisa, né, chegar nesse nível, assim,
de Uhum, violência, porque isso é uhum. uma violência, né? Eu acho que a gente não É, pode deixar de dizer que isso é uma violência contra outra pessoa, né? Mesmo uhum, que a gente esteja passando por isso, eu acho que não dá para deixar chegar nesse nível, assim, né? Aí o sim. pessoal É. ainda entrando ali, a Rosa ali, ó. Querida, empatia, é Ah, verdade, fofa. Rosa. É. Hum, A Isabel também é. entrou, Isabel Correia. Ela e o Zeno devem estar lá assistindo, né? Nem Isa. Isa sempre está aqui com a gente. Hum. Lembrar assim que a gente nós estamos todo mundo vivendo essa situação, né? Assim, não adianta se você utiliza esse profissional que trabalha na área de saúde mental, né? A gente está com muitas pessoas aí Uhum. com o lado emocional abalado, né? Bastante. Tanto pessoas que não trabalham na área, quanto profissionais de enfermagem, né? E se a gente tiver um afastamento coletivo aí de pessoas com problemas psicológicos, emocionais, e aí quem que vai cuidar de quem está É, doente, né? Então, assim, tem que ter esse olhar também, né? Porque tá todo mundo, nós estamos juntos, né? A gente está é. tentando ajudar. E eu Uhum. estava pensando assim, queria também que tu trouxesse um pouquinho assim de momentos assim, talvez já passou por algum outro momento semelhante assim a esse que a gente está vivendo, talvez até não sei quando tu trabalhaste assim ou algo assim de uma coisa muito de emergência ou situações assim de muita tensão, né? Como é que deve ter um monte de história para contar, na verdade, né, Cris? Então, na época do HN1 foi mais ou menos um estresse Uhum, também, né? Isso foi 2009, eu acho, né? Então também não teve a proporção do Covid, né? Mas foi um estresse também, né? Porque as pessoas, eu tinha colegas assim dentro do hospital, eu trabalhava no hospital, não na Unicamp, aqui em Itu, assim, colegas de outras áreas, profissionais dentro do hospital, mas não na área da saúde, da assistência, que andava com uma garrafinha de álcool, né, de álcool gel. Então, assim, ele punha a mão como chama, fechadura da porta, ele passava um álcool antes, todo lugar eu falava, meu, você vai se embriagar aí desse álcool, pera, não é assim, né? Então, acho que assim, é o desconhecido, né? Então, assim, foi uma situação bem menos do que agora, né? Mas se ouvia também falar muita coisa, né? Então, assim, tinha que isolar os pacientes, o hospital teve que se reestruturar para deixar uma área exclusiva para esse tipo de pacientes. Então, foi uma área que, assim, nesse momento eu estava na área gerencial, então, assim, o olhar para o administrativo, porque não uhum, eu tinha que ter o funcionário para trabalhar, né? E aí, acho que o grande caminho, é a questão da informação, né? uhum. E a informação séria, não a informação ou fake, né? Ou aquela coisa, o achismo. Então, isso faz bastante diferença. Quando você busca uma informação científica, uma informação correta, não é que todo mundo tudo bem, vai ficar tudo bem, não, mas eu sei o que eu vou enfrentar, né? Então, você facilita o trabalho do profissional, né? E mesmo aqui, a recepcionista do hospital, que não lida diretamente com o paciente, no primeiro momento faz a ficha, às vezes é o familiar que faz a ficha, mas ele não está. Ela também tem que saber, né? Uhum, A pessoa da informática que vem arrumar um computador dentro do setor, ele também tem que uhum, saber. Eu não tenho uhum, que focar para a minha equipe, né? Então, quando você passa essa informação, quando você passa, assim, vamos, e assim, falar a linguagem que ele entende, não adianta falar difícil, né? E orientar, e informar e tranquilizar, né? Se a gente gerar pânico, se a gente gerar desinformação, a uhum. coisa fica tá uma proporção que daí você não tem ambiente para trabalhar, né? É Então verdade. eu vivi o H1N1, né? E foi menos, mas foi também um pouquinho estressante. A outra vez que eu estava na Unicamp, a gente estava preocupada com ébola, com o vírus ebola, né? Então, assim, não chegou, mas a gente também teve um treinamento, uma questão de deixar um setor isolado, pronto para isso,
como fazer, como atuar, como levar o equipamento. Então, assim, mas graças a Deus não chegou, né? Então, acho que assim, nos meus 32 anos, eu acho que eu tenho de formada, eu acho que agora foi o momento mais intenso, né, de coisa. Mas, claro, a gente tem várias histórias para contar, e tem coisas boas, tem coisas não muito boas, e, enfim, tem bastante situação, né. Eu só queria salientar um pouquinho a questão de buscar uma qualidade de vida no profissional de enfermagem, no profissional da saúde, né, eu disse esses dias que a gente aqui em São Paulo, não sei como é que está o Sul, mas a gente aqui no estado de São Paulo, uma cidade que eu moro, Itu, e próprio Campinas que eu trabalho, está a obrigatoriedade da máscara. E assim, eu tô com uma saudade de ver o sorriso das pessoas, né? Porque a gente não vê mais. Eu sempre fui ligado no olhar, né? As pessoas falam pelo olhar. Mas hoje a gente não vê mais sorriso. Você fala primeiro foi o toque, né? Chega para trabalhar, quer dar um abraço, não podia dar um abraço. Então, assim, nos meus dias foi meio assim, a gente ia e parava no meio do caminho. Depois a gente entendeu que tá, era o cotovelo só ou só falar de longe, tá, beleza. E depois agora ficou, a gente não vê o sorriso das pessoas mais, né? Então, eu sinto falta disso, né? A gente sente falta disso, né? Mas a gente tem que se reinventar, não tem outro jeito, né? Não tem o tato, mas tenho a visão, né? A gente não consegue tocar as pessoas, mas é o olhar, né? Não tenho o olfato, o cheirinho do abraço, mas eu posso falar com ele, né? Existe a comunicação, né? Então, acho que a gente tem que ver o lado bom das coisas, né? Não dá para ver só o lado negativo, né? E aí, vamos ver que em relação a situações que eu vivi, bom, eu dividi um pouco pensando assim em situações tristes, né? Que a gente vem do hospital, infelizmente acontece, né? Não é fácil você ver, trabalhar com a morte não é fácil, né? E viver situações assim de você ver. Na verdade, a minha primeira história, minha primeira situação de tristeza, eu acho, foi assim, quando eu estava no terceiro ano de faculdade, um paciente que eu estava cuidando, jovem, 20 e poucos anos, e ele foi para uma cirurgia, a princípio uma cirurgia porque estava com dificuldade de engolir, e não sabia exatamente o que era, eu também não tinha conhecimento para aprofundar mais. E eu com mais uma colega levamos ele para o centro cirúrgico. E a professora disse, olha, ele vai demorar, uma cirurgia, vai ser uma cirurgia longa, de 4, 5 horas, provavelmente ele vai para a UTI, porque é uma cirurgia, enfim. E aí com 40 minutos, 50 minutos, o centro cirúrgico chamou para buscar o paciente. Daí eu olhei para a professora, porque a gente estava fazendo estágio de manhã, e a gente achava que não ia ver ele naquele dia, porque ele iria voltar só no período da tarde. E a professora falou, vocês podem buscar a pessoa no centro cirúrgico? A gente olhou, mas a professora abriu e fechou. Inicialmente eu não conseguia entender o que era abrir e fechar, né? E aí eu fui buscá-lo e, enfim, não sei, trouxemos para o quarto e ficou uma coisa na minha cabeça, como assim abriu e fechou? Eu não conseguia entender, né? Bom, enfim, era um câncer de estômago, com metástase, com tudo espalhado e não tinha muito o que fazer, então se tivesse manipulação na cirurgia, ia se disseminar mais rápido. E eu fiquei muito, mas muito, mas muito chocada com essa situação, né? Questionei Deus, questionei a parte médica, por que os médicos, a ciência está tão avançada e não consegue fazer isso, não tratar. Então foi um momento muito difícil para mim de entender a finitude, de entender que não dá sempre para fazer as coisas que a gente quer que faça. Esse menino morreu com 50 dias depois, mais ou menos. Morreu em casa. Eu até fui visitá-lo um dia, porque eu me envolvi muito com a família, e, enfim. Então foi o meu primeiro impacto com a morte, né? E depois, claro, aqui no hospital, uma vez eu vivi uma situação de uma criança que chegou afogada, que por acaso chamava Mateus, que é o nome do meu filho, e foi muito difícil você ver os pais, ver o pai batendo a cabeça na parede de desespero. Hoje, como mãe, eu entendo perfeitamente esse momento, mas
enfim, a gente acaba, as pessoas falam que a gente pode ficar mais frio, mais, menos, e não é. Na verdade, a gente consegue trabalhar com isso, né? É, o sofrimento, existe um sofrimento, mas existe uma maturidade profissional de falar, eu preciso sofrer até aqui, porque eu não posso ficar somando isso, e senão eu vou ficar doente, né? Uhum. Então, não é fácil trabalhar com prognósticos ruins, a pessoa entra achando que é alguma coisa, recebe um diagnóstico ruim, não é fácil, ou com a própria morte, e a gente, o que a gente tem que fazer? Eu aprendi a abraçar a família, né? Na época da minha graduação, alguns professores falavam, você não pode se envolver, você tem que ser profissional. E eu entendi que isso, o profissional também é abraçar, né? Então, quando você não tem mais o que fazer, você já cuidou, a pessoa perdeu alguém, é abraçar, né? Não precisa ficar falando nada. Abraça e as pessoas enxergam a gente como gente, né? A gente está ali cuidando, mas a gente também tem sentimento e muito, né? Então, hoje eu sofro menos, mas ainda dói algumas situações, né? E então esse abraço, deixar a pessoa falar ou chorar é o que ajuda a gente também, né? Recentemente, numa enfermaria que eu trabalhei, uma paciente gestante, a terceira gestação, e as duas primeiras já tinha perdido, e estava, então, não me lembro exatamente, 25, 26 semanas, estava evoluindo bem, descobriu um câncer de pâncreas, já sem proposta terapêutica, e aí a gente tem aquela questão de não deixar acompanhante, ou deixar acompanhante segundo a lei, né? Então, e aí a gente deixou os pais ficarem, aquela noite a paciente faleceu. E foi muito doído, a equipe toda chorou, sofreu, a gente saiu do plantão esgotado, sem energia nenhuma, porque você vê um pai e uma mãe perder uma filha, única filha, e a neta, o neto. Mas enfim, faz parte. Tem coisas boas, sempre tem coisas boas, né? Eu trabalhei com transplante renal, transplante de rim e ultimamente com transplante de fígado. E é tão bom, o doente renal, às vezes ele fica 15 anos, 12 anos, 10 anos, dependendo de uma máquina, né? E aí a hemodiálise são 3 vezes por semana, são 3, 4 horas numa máquina, e que é a vida dele. E aí, quando ganha um rim, e às vezes o rim não funciona exatamente, imediatamente, né? Tem um tempo de... E aí, quando consegue, que ali, eu já tive casos assim, a mãe do paciente era uma senhora, o paciente já tinha seus 40, 50 anos, e aí a mãe ligou, e aí, Cris, como é que tá a pessoa? Defrai, Dona Maria, ele teve 100 ml de xixi. Aí ela chorava do outro lado e eu chorava aqui. Pensa, 100 ml de xixi. Eu passei a valorizar tanto essas coisas, né? Porque são coisas fisiológicas que você, de um modo geral, não dá bola, né? E aí, falei, puxa vida, como o corpo da gente é uma máquina perfeita, e aí, quando a pessoa consegue, depois de uma batalha tão grande, conseguir urinar, que é uma coisa, né, tão normal pra gente, e aí foi muito emocionante, né? E aí, agora com o transplante de fígado, que foi uma experiência muito legal também, assim, muito emocionante, um paciente que ficou um tempão internado, ele já estava até isolamento por bactéria hospitalar, e já emagrecido, já bem desnutrido e caquético até, assim, pela própria doença do fígado, e aí chegou o aniversário dele. E ele tinha muita fé que Deus ia dar de presente um fígado para ele. E eu trabalhei no dia do aniversário dele, não chegou o fígado e ele estava meio triste, assim, e a gente conversava que tudo tem sua hora, quem sabe, né, vai chegar, não adianta ter um fígado mais ou menos, aqui só vai transplantar se for um fígado bom, tenha paciência, mas ele criou uma expectativa
Deus iria dar para ele um presente que seria o fígado. E eu não me lembro exatamente 2, 3 dias depois do aniversário dele, o médico chegou para mim e falou: Cris, a pessoa vai transplantar. Chegou o fígado para ele. E normalmente a equipe vai conversar com o paciente, né? E aí foi eu e o médico, então, porque tem que fazer procedimentos de coleta de exames e orientar jejum. São procedimentos pré-cirurgia. E aí eu entrei no quarto e estava com a esposa e eu falei: você quer ouvir uma coisa boa? Ele olhou para mim assim, mas assim, desanimado. E eu falei: sabe aquele pedido que você fez? Sabe aquele presente que você queria? Ele olhou assim, mas meio não acreditando, assim, né? Daí eu falei: então, às vezes Deus demora um pouquinho, mas ele dá uma coisa boa para você. Chegou seu fígado. Esse menino, Simone, o quarto iluminou. Foi uma coisa assim, acho que foi uma das situações mais emocionantes para mim, porque era um quarto triste, um quarto desanimado, por mais que a gente tentasse dar um up, mas ele estava para baixo. E nesse momento, assim, a alegria dele, ele começou a orar, ele começou a, assim, vibrou de uma forma que a equipe inteira contagiou, né? Não tinha como, apesar de estar isolado, a gente abraçava ele, não tinha como abraçar. E ele foi nos transplantados de fígado, que às vezes a gente tem uma experiência, não acontece isso, a evolução não é sempre tão boa, e ele saiu muito bem, apesar de todo o quadro debilitado dele. E ele nunca mais voltou para o hospital, eu vejo no Facebook, ele está muito bem, obrigado, né? Isso acontece de caso de pacientes que acabam retornando, porque dá alguma rejeição, ou dá alguma infecção, precisa voltar, e a gente acaba tendo contato. Nunca mais tivemos contato com esse paciente, e foi uma experiência muito legal, né? Então, assim, a gente sabe que tem coisas tristes, mas tem coisas muito boas, né? Tem coisas engraçadas também, né? Assim, teve tipo paciente que... A gente trabalha no hospital, eu trabalho no hospital público, né, no hospital das clínicas, e a população é uma população mais simples, a população mais carente, e teve um doente que ele não comia, né? E o cardápio no hospital, quer dizer, a dieta no hospital é uma dieta até de engorda, que eu falo, porque tem o café da manhã, tem um café da manhã, acho que o almoço, depois tem um lanche da tarde, depois a ceia, o jantar, depois tem a ceia. São 5 refeições, né? E às vezes ele fala: nossa, mas eu acabei de comer, já chegou o chá da noite. Pois é, espera um pouquinho, ainda mais tarde a gente come. E aí esse doente não comia. E aí passou 2, 3 dias e a gente falava, uma vez eu falei, eu cheguei no quarto e falei: o senhor não está comendo, o senhor não quer nem experimentar a comida, o senhor precisa comer, porque o hospital, né, a gente está no hospital, risco de ficar com a imunidade baixa, só pode ganhar uma infecção, então precisa manter o corpo forte. Deu aquela carinha assim para mim e tal, e eu falei: o senhor quer que eu chame a nutricionista para ver se ela adequa um cardápio para o senhor, que o senhor possa comer, se de repente o senhor não está gostando da comida? Ele falou: mas eu não tenho dinheiro para pagar. E assim, me cortou o coração, porque ninguém tinha falado para ele. Ele achava que ele estava num hospital que ele tinha que pagar a comida, né? E aí, como é que ele ia viver? Como é que ele ia fazer se não podia comer? Ele ficou 3 dias sem comer, porque ele achava que ele tinha que pagar, e não tinha dinheiro para pagar. Nossa. E aí, assim, isso faz a gente também rever algumas coisas, né, no sentido de a gente acha que o paciente está entendendo, a gente não tem a comunicação, às vezes, a gente acha que está sendo tão claro com a pessoa, né? Ah, você não comeu por quê? Tá bom, não comeu, marco lá que não recusou a comida, né? E de repente, depois a gente acaba aprendendo com essas situações, né? E aí eu falo: não, você já pagou bastante imposto na sua vida, você não trabalhou bastante? Você trabalhou, então essa comida agora é por parte pelo trabalho que você teve, tá? Então, assim, é direito do seu, né? Então, são situações assim que a gente vive, né? Assim, às vezes a gente vê pessoas adultas com medo de tomar injeção, e aí, né, ainda as pessoas se assustam com injeção, e aí faz um dramazinho, querem deitar para tomar uma intramuscular, sabe? Mas o hospital é dinâmico, né? Não tem um dia igual ao outro, né? Existem as rotinas, existem os horários de fazer as coisas, mas cada doente é um doente. E aí isso faz ser dinâmico, né? Porque acaba sendo cada dia um dia
diferente, e a gente tá aí. Falei bastante, né? Não, mas é bom, sabe? Foi muito bom, assim, te ouvir, assim, trazendo essas histórias, porque às vezes a gente, no dia a dia, né, vê o profissional de várias áreas, não só da saúde, só dentro do seu fazer técnico, né? E esquece que o fazer técnico, ele está envolvido, o profissional da saúde, assim como algumas outras áreas, com a pessoa. Né? E fica justamente isso, ficam as histórias, ficam as experiências, né? Tu vai trazendo aí, né? Olha, teve momentos que foram melhores, outros já foram mais entristecidos, mas tudo vai mexendo com a gente, tudo vai construindo o Uhum, profissional, né? O profissional ele vai sendo sem dúvida. construído ali também, né? E é Uhum, legal uhum, assim, eu trabalho com literatura e trabalho com as narrativas. Inclusive ali no hospital, até já falei aqui em outro momento que a gente tem um grupo de pesquisa chamado Narrativas em Saúde, que a gente busca uhum, ali dar espaços, então, seja para compartilhar leituras, né, de algum texto literário, e que faça alguma provocação de sentir, né? Teve um projeto que era feito, se não me engano, na UTI, e que era de alguns minutinhos também de produção textual. E mesmo que seja algum momentinho que a pessoa traga essa experiência, traga o seu narrar, traga a sua história, como é importante, às vezes, até para a pessoa sair um pouquinho daquilo, assim, né, que ela está ali tão ligada naquela, né, naqueles horários, naquela técnica, naquilo que ela precisa sim. produzir, e é natural, é normal do dia a dia dela, mas às vezes ela esquece daquilo que é a experiência, né, e que faz o fazer dela também é construído ali. Eu acho que falta Uhum, um pouco até hoje em dia as pessoas trazerem mais isso, assim, né? Tá, mas me conta uma história, né? Fala uma história, algo que tu passou, né? E aí a uhum, pessoa vai uhum, lembrar de algo, né, que marcou e que nem tu uhum, disse, eu aprendi ali, faz parte, me trouxe experiência do meu fazer, né? Não foi uhum, aplicando, né? Não foi fazendo, não sei, tantas procedimentos X só que eu aprendi, né? Eu aprendi também com uhum, as pessoas, né? E quem uhum, trabalha no SUS, porque eu também, né, trabalho no SUS, nos hospitais públicos, enfim, nos ambulatórios públicos, atendimentos públicos, realmente a gente acaba entrando mais em contato com as pessoas, né, em alta vulnerabilidade social, percebe o quanto sim. também, né, eu digo que eu acho que esse vírus, eu penso assim que esse vírus ele não é um problema só biomédico, ele não é um problema biológico, né, ele é um problema realmente biopolítico, ele é um problema biosocial, porque a gente vê como Uhum, as pessoas vão sendo muito mais afetadas assim no seu dia a dia quem tem uma questão, né, econômica, enfim, social mais vulnerável. Essas pessoas estão uhum, ainda mais expostas porque tem outras preocupações envolvidas ali, né, na vida inclusive, dessas sim. famílias, né, e Uhum, até também dos profissionais também que estão junto, né, porque a gente vê ali pela equipe onde eu trabalho uma grande preocupação não só com cuidar da saúde mental, né, mas também das famílias, né, em saber, uhum, né, que essas famílias estão sem condições de se alimentar, que estão sem condições de trabalhar, estão dentro de casa exato. com as crianças, né, sem poder estudar. Então, tudo aquilo ali a gente está vendo assim um agravamento muito grande mesmo das Uhum, questões de uhum, saúde mental, né? E sem saber uhum, quando isso vai terminar, que deixa tudo mais angustiante, né? exato, Mas assim, exatamente. Cris, a gente está quase se encaminhando para o final da nossa conversa. Passou Passa rápido, né? rápido, né? Viu? Te disse que Pois quando é. tu achou que era difícil, mas foi É, passando. então, eu falei, ah, eu vou ter E 1 hora de conversa, será que eu vou conseguir? viu? Não, É, mas eu acho que, assim, queria. pode falar. Não, queria assim que deixasse assim, talvez uma mensagem, assim, a gente pensando, né, em qual é a melhor maneira, né, da gente enfrentar toda essa situação, de repente o que pensar para o futuro ou como, né, avaliar Uhum, isso que está uhum, acontecendo da melhor forma, como a gente pode de repente sair melhores de tudo isso, né, que a gente uhum, está, uhum, né, claro que nós que temos, né, Jesus, né, como nosso mestre, né, como aquele, né, que nos ensina a suportar as coisas de uma maneira diferente, ver as coisas de uma maneira diferente.
além do momento, né, que a gente está passando, né, nos dá Uhum. um certo amparo, mas também não resolve, né, porque é tão angustiante tudo isso que a gente fica até perdido, confuso, tem que estar ali rebobinando a fita, né, o tempo inteiro. Exato. É. Mas, né, nesse sentido, assim. Eu acho que a gente como cristão, a gente como profissional, a gente tem que pensar de demonstrar afeto, passar uma informação que coerente, porque tem muita coisa assim, eu assim, pela minha saúde mental, eu deixei de ver muito noticiário, né? Uhum, Porque esse negativismo é muito ruim, né? Então, uhum. quando alguém me fala, ai, morreu tanta gente, eu falo, quantas pessoas são recuperadas? Eu quero saber quanto que está sofrendo. Não me interessa. Claro, assim, eu sinto e lamento pelas pessoas que morreram. É o amor de alguém, é um querido de alguém, é alguém especial para alguém. Eu lamento muito se tivesse uma morte, como teve, sei lá, 60, 70 mil mortes, não sei. Mas, claro, legal, morreu só isso. Não é isso, mas a gente tem que ver o lado positivo, tem que ver o Uhum. lado, buscar esse lado positivo da situação, né? Então, assim, eu por saúde mental minha, assim, eu não estou vendo, né? Eu procuro acessar sites mais quem sabe, uma coisa mais científica, uma coisa mais pessoas que estão falando fora de foco político para poder Uhum. não ter uma coisa, para não machucar mais, né? E assim, eu sou muito grata porque o povo brasileiro é muito solidário, né? Então a gente e até assim, meu pai mora na Espanha e a gente teve a preocupação de quando estava aquela foco na Espanha e a gente, né, ele tem mais de 80 anos, então a gente tem essa preocupação. E agora ao contrário, porque lá, graças a Deus, as coisas melhoraram e as coisas aqui estão ruins, então ele tem essa preocupação de como é que a gente está aqui, né? Mas a gente teve tempo para se preparar, né, em Uhum. relação a como é que foi na Europa, Espanha, Itália, que a coisa pegou de um jeito, então a gente teve essa, que eu acho que foi Deus que preparou isso, porque se fosse de uma outra forma seria mais complicado, né? Mas a solidariedade do povo, né? Então, assim, as pessoas já estão orientadas de higiene, de uso de máscara, de lavagem das mãos. Lembrar das pessoas aqui que não podem sair de casa e assim, deixa um bilhetinho na porta, leva um bolinho, faz uma ligação, né? Uhum. As pessoas mais idosas não sabem mexer na rede social, né? Então, existe ainda um telefone fixo, né? Liga, canta alguma coisa, faz uma oração, pergunta como é que tá, faz esse contato, que eu acho que a gente tem que preservar isso, né? Assim, para finalizar, eu acho que eu queria deixar um versículo bíblico aqui, que eu acho que é uma coisa que eu deixei escrito aqui em algum momento, que é o Salmo 28, 7, que acho que diz muito em relação ao cuidado de Deus, né? Então, o Senhor é minha força, meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças, né? E Deus é realmente o nosso escudo, né? Então é que eu falo, as pessoas, a gente tem o conhecimento técnico, então eu vou me cuidar. E você tem medo? Não. Se você me perguntar, você tem medo da situação? Não, eu não tenho. E não é porque eu sou super-herói. Não, é porque eu sei que Deus está cuidando da gente. Eu sei que eu tenho o conhecimento de como cuidar, lidar com a situação. Eu tenho os meus queridos em casa que eu tenho que voltar saudável para eles, né? Então, eu estou muito assim, tranquila, sabendo que Deus está cuidando, né? Nunca, Uhum. nunca vai nos abandonar, né? Então, é só essa palavrinha que eu queria deixar no final aí. E agradecer mais uma vez, não foi tão difícil como eu achei que Não, seria. né? Foi tranquilo, né? A Foi bom. próxima é Nilce, viu, Nilce? A próxima é você. Uhum. Tudo bem, então, queria te Mas agradecer, obrigada pela olha, a tua oportunidade. disponibilidade, teu carinho aqui, tá com a gente. Agradecer a todo mundo também que pode estar com a gente. Passa tão depressa, pessoal. Agora aqui estamos aqui nos Certo. minutinhos finais. Então, assim, Deus abençoe, né?